gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre a crise do capitalismo e o surgimento dos regimes totalitários. Ou seja, nós vamos tratar de um ponto muito delicado na história, né? Que vai ser o surgimento do nazismo, do fascismo, né? Entre outros ismos que a gente vai estudar nesses vídeos agora, tá bom? Então, o que eu peço para vocês? No começo agora desse vídeo, eu não vou tratar especificamente sobre os regimes totalitários em si. Eu vou falar das condições que foram surgindo para que esses regimes eles aparecessem, tá? O que levou a surgir esse tipo de concepção de governo? Então, para a gente parar para pensar um pouquinho, cada povo ele tem a sua cultura, cada povo tem as suas manifestações, né? Na língua, na religião, nas artes, nas ciências, né? Nas manifestações culturais propriamente ditas. Isso é cultura. Só que em determinado tempo histórico, isso foi utilizado para perseguir e para massacrar pessoas que foram consideradas inimigas do próprio Estado, tá? E a gente tem que entender como é que isso aconteceu. E para a gente entender isso, a gente tem que falar, primeiramente, da crise do capitalismo. Por quê? Em momentos de crise, a população começa a ensejar o quê? Um governo forte, um governo que consiga dar uma direção e tirar o Estado daquela crise. E nisso você vai dando vazão para o surgimento de figuras autoritárias, né? Figuras polêmicas, figuras que têm uma política macabra, né? Se a gente for pensar em nazismo, em fascismo, em salazarismo, né? E outros ismos por aí, franquismo, então a gente vai ver que são políticas de violência, né? De um Estado violento, de um Estado que considera seus próprios concidadãos muitas vezes como inimigos por ter características culturais diferentes. E para a gente falar disso, primeiramente eu vou ter que falar dos anos felizes nos Estados Unidos, porque a década de 20 nos Estados Unidos foi um período de extrema prosperidade, né? Foi um período em que a economia dos Estados Unidos estava voando mesmo. Por quê? Porque a Europa, ela tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e estava em crise ainda, não tinha recuperado sua economia, suas indústrias, elas não estavam da forma que deveriam estar. Ainda não tinha ocorrido uma recuperação econômica na Europa. Então os Estados Unidos se incumbiu de fornecer a maioria dos produtos industrializados para a Europa, ou seja, estava vendendo muito. Então a indústria dos Estados Unidos se desenvolveu ainda mais e começou a produzir. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos você já tinha produtos que foram chegar aqui no Brasil e popularizar só a partir da década de 70, tá? Eles já tinham eletrodomésticos. Já se tinha geladeira, já se tinha aspirador de pó, ventiladores, ferros elétricos, entre outros produtos que foram popularizar aqui no Brasil apenas na década de 70, né? E olha que tinha família que na década de 80 ainda não tinha geladeira em casa aqui no Brasil, certo? Então foi um período de extrema prosperidade, tanto que a década de 20 ela é chamada de os anos felizes, tá? Porque realmente foi um período muito feliz para os Estados Unidos. Tem até uma história, né, um livro que foi escrito sobre esse período que chama O Grande Gatsby. Eu recomendo a leitura, quem quiser ler, né? É muito bom porque ele vai retratar esse período de fartura, de prosperidade, de muitas festas nos Estados Unidos, de luxo, né? Tem o filme também, um filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Quem quiser assistir, se for da sua faixa etária aí, se puder assistir, você assiste, que é um filme bom, chama O Grande Gatsby, tá? Ele se passa na década de 20, essa história. Para além disso, fiz também uma paródia chamada o Hello, né? O craque da bolsa de 1929,
Recomendo que você aí assista, depois de assistir esse vídeo, você assista essa paródia para fixar o conteúdo, beleza? Então, em 1920 você vai ter esse período de grande prosperidade em que as pessoas elas eram estimuladas a consumir cada vez mais. Olha, você tem que consumir, você tem que ajudar o governo dos Estados Unidos. Até hoje o americano tem muito isso, né? Tem uma crise, o governo libera dinheiro, o povo vai às compras. A partir daí, gente, vai surgir o quê? O American Way of Life, né? O modo de vida americano ou o estilo de vida americano, que é baseado em consumir cada vez mais, utilizar cada vez mais serviços, ou seja, o sinônimo de viver bem era consumir, era comprar. A publicidade incentivava as pessoas a comprar e incentivava também o quê? Você pegar empréstimo, você fazer financiamentos. Pra você ter ideia, de cada 10 carros vendidos nos Estados Unidos daquela época, 6 carros eles eram vendidos por meio de financiamento, ou seja, as pessoas acabavam ficando endividadas. Só que essa prosperidade dos anos felizes, pessoal, ela não atingia todos os grupos sociais. Por quê? Porque você tinha uma sociedade extremamente discriminatória nos Estados Unidos, né? Você ainda tem discriminação, não adianta tampar o sol com a peneira, né? Mas naquela época era assim, descaradamente, né? Os negros, por exemplo, eles não podiam frequentar determinados lugares. Alguns restaurantes, eles eram apenas para pessoas brancas, né? Já vinha a placa no restaurante, a pessoa entrava e estava escrito white only, ou seja, somente brancos. Os negros só podiam sentar no fundo dos ônibus, eles não podiam sentar em qualquer lugar. Você tinha até bebedouro separado, né? Colored people, pessoas de cor, certo? Nesses bebedouros que eram apenas para negros. Geralmente negros não podiam frequentar escolas para brancos, então você tinha uma série de preconceitos nessa sociedade. Você tinha os negros sendo discriminados, você tinha judeus sendo discriminados, você tinha pessoas que eram comunistas também sendo discriminadas. Tinha uma campanha de perseguição a essas pessoas, até porque a Revolução Russa, que eu já falei no vídeo anterior, ela assustou esses capitalistas, esses burgueses, esses donos de indústrias, certo? Então, começou-se uma campanha de perseguição realmente a quem era comunista, porque foi visto como uma ameaça para esse modo de vida baseado em consumo e cada vez mais consumo. E é nessa época que vai surgir também, gente, vai surgir a Ku Klux Klan. Gente, é um trava-língua, né? Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, que é uma organização racista do sul dos Estados Unidos. Gente, esse pessoal, eles perseguiam, eles eram extremamente violentos com os negros, tá? Então vai surgir essa instituição, né? Infelizmente ela surge, uma instituição extremamente violenta, agressiva e que chegou a promover assassinatos de negros nos Estados Unidos. Por tamanho era o racismo, tamanho era o preconceito dessas pessoas. E ela vai se difundir pelos Estados Unidos, ela vai para o Arkansas, para a Califórnia, para o Ohio, para Oklahoma, ou seja, vai ter várias filiais, né, nos Estados Unidos. E você vai ter várias tensões. Tem um filme que conta um pouco dessa história, chama Estrelas Além do Tempo. Assistam, muito bom, tá? Você vai ter várias tensões, várias lutas, várias manifestações, né? Inclusive tem um caso emblemático de uma senhora chamada Rosa Parks, que ela se recusa a levantar e ceder lugar para um branco, porque se tivesse um branco em pé, os negros eles tinham que levantar e ceder o lugar para os brancos. Ela se recusa, ela não cede o lugar dela, ela permanece sentada como uma forma de protesto, né? Ela vai, isso no estado do Alabama, onde que você tinha uma segregação muito grande, né? Inclusive uma outra luta muito grande dos negros nos Estados Unidos foi para conseguir o direito a voto, né? Porque voto, gente, por mais que vocês façam assim, voto é chato, tem que votar mesmo.
Por mais que vocês falem isso, o voto ele é importante. Por que ele é importante? Porque é uma forma de você ser representado. Se os negros não votam, eles também não podem eleger negros, ou seja, eles não podem ter uma representação política real. Então, esse era o interesse deles votar. Por isso que mulheres, que negros, que esses grupos, eles lutaram para conseguir essa representação, para poder colocar negros, mulheres, para poder ter uma representação política, para ter projetos que atendessem às suas demandas. Por exemplo, você teve o caso da Ruby Bridges, né? Que era uma menina negra de 5 anos que foi matriculada numa escola para brancos. Ela teve que ir escoltada pela polícia para poder estudar. Então, era uma sociedade, gente, extremamente preconceituosa, tá? Não vamos passar pano aqui, não. Agora, voltando à questão econômica, né? Então, nos Estados Unidos, gente, eu já falei que a indústria estava a todo vapor, né? Produzindo. Só que chegou um momento que a economia europeia ela começou a se recuperar. As indústrias voltaram, né? Então eles começaram a se reestruturar e pararam de comprar dos Estados Unidos. Eles foram parando de comprar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos lá produzindo. E os produtos ficando estocados, porque não tinha quem comprasse. Ou seja, quando você tem muito de um produto guardado, estocado, esse produto ele perde valor. Chama lei da oferta e da procura. Quanto mais eu tenho de um produto, mais barato ele é. Quanto menos eu tenho de um produto, mais raro ele é, então mais caro ele é também, tá? Então esses produtos eles foram caindo o preço, essas indústrias pararam de vender, elas tiveram que começar a demitir milhares de empregados. Então, a partir daí você já tem uma crise instalada, tá? Soma-se a isso o fato de que na Bolsa de Valores você estava tendo muita especulação. Deixa eu explicar como é que funciona a Bolsa de Valores assim, por alto. Na Bolsa de Valores, você coloca papéis da empresa para ser vendido. Ah, eu tenho uma empresa, eu quero vender 20% da minha empresa na Bolsa de Valores. Eu vou lá e coloco para vender. Se a minha indústria estiver indo bem, se tiver rumores que ela está indo bem, as minhas ações elas vão ser mais altas. Se tiver rumores que tem crise, ninguém vai querer comprar, porque né, não vai ter rendimento daquilo, porque a empresa pode falir. Só que essas pessoas que estavam comprando, elas não tinham ideia da real situação das indústrias por trás desses papéis. E eles tinham ideia de que era fácil ganhar dinheiro investindo na bolsa. Olha, fulano, eu investi $200 na bolsa e ganhei $500, porque as minhas ações valorizaram, eu revendi e ganhei dinheiro. Aí o pessoal, nossa, que legal, vou fazer isso também. E todo mundo investindo na bolsa, aquela farra na bolsa, né? Só que essas empresas, gente, muitas delas já estavam ruins das pernas, já estavam quase declarando falência. E chegou um dado momento que a bomba estourou. Olha, aquela empresa que você comprou faliu. Esses papéis aqui que você gastou $150 mil para comprar de ações, não valem mais nada. Você perdeu tudo. E aí muita gente entrou em desespero, muita gente chegou ao ponto de se matar por conta da crise de 1929. Esse episódio ficou conhecido como crack ou crash da Bolsa de 1929, que crash significa quebra, desastre, tá? Então, por essa razão foi chamada assim essa crise. De 1929 a 1932, 54% da produção industrial dos Estados Unidos foi reduzida. E se é reduzida, significa que os trabalhadores vão perder seu emprego, tá? Perderam o emprego, perderam seus empregos, deixaram as suas contas por pagar. Então é um efeito dominó, gente. A indústria quebra, o trabalhador fica desempregado, quem tem dinheiro para receber desse trabalhador não vai receber porque o cara tá falido, tá na miséria, certo? Chegou-se ao ponto de ter nos Estados Unidos 15 milhões de desempregados, ou seja, a economia de lá colapsou.
E isso, gente, vai trazer reflexos para outros países, inclusive para o Brasil. O Brasil que vendia o que para os Estados Unidos? Vamos ver se você acerta. Se você falou café, você acertou, tá? Vendia café para os Estados Unidos. E vocês sabem, gente, quando você tem uma crise, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai cortar os supérfluos, né? Ah, isso aqui não é essencial, essa Nutella aqui não é essencial. Mentira, Nutella é essencial. Isso aqui não é essencial, não sei o que não é essencial, vamos cortar. Os Estados Unidos resolveram cortar o café, tá? Parar de comprar café do Brasil, ou seja, os brasileiros, os cafeicultores brasileiros ficaram com uma série de sacas de café nos seus estoques. Ou seja, o preço do café foi lá para baixo, né? Lembra da lei da oferta e da procura. Quanto mais eu tenho de um produto, mais barato ele fica, né? Tava lá abarrotando os estoques de café, o preço do café caiu. Ou seja, chegaram reflexos do crash da Bolsa de 29, essa crise aqui no Brasil também, tá bom? E como é que os Estados Unidos fizeram para sair desse atoleiro? Vamos ver? No período de 1933 e 1945, quem vai governar os Estados Unidos vai ser um cara chamado Franklin Roosevelt. O Franklin Roosevelt, ele vai adotar algumas medidas de um plano de recuperação, né, de um economista chamado John Maynard Keynes, tá? O Keynes, keynesianismo, né, que adota essas práticas do Keynes. Esse plano ele vai ser chamado de New Deal. O que é o New Deal? New Deal, gente, chama Novo Acordo. Vai ser um plano de recuperação econômica que vai adotar as seguintes diretrizes. Primeiro, vamos entender um negócio. O liberalismo econômico, ele pressupõe o quê? Uma menor intervenção econômica por parte do Estado na economia. Ou seja, Estado, fica quieto aí na sua e deixa os industriais, os banqueiros fazer o que quiser. Não encham paciência. Já o Keynes ele falava, não, olha, é preciso ter uma intervenção do Estado na economia, sim, até para conseguir regular novamente essa economia. Então, vamos ter uma certa intervenção na economia, foi o que ele disse. Primeira ideia do Keynes, vamos fazer um tabelamento de preços, vamos controlar os preços. Então, o Estado deveria regular os preços de alguns produtos, né? Principalmente de insumos agrícolas, de insumos industriais. Então, esses preços deveriam ser regulados para que não se praticasse valores exorbitantes. Empréstimos, concessão de empréstimos para fazendeiros endividados, por exemplo, para que esses fazendeiros pudessem pagar suas dívidas e reorganizar a produção. Outra coisa, gente, obras públicas. Por quê? O Keynes falou, olha, uma forma de reequilibrar essa economia é o Estado financiar várias obras públicas, fazer várias obras públicas. Construir aeroporto, escola, hospital, rodovia, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que você estava melhorando serviços, você estava contratando pessoas para trabalhar nesses setores. Então, à medida que você ia fazendo obras públicas, você ia contratando milhares de pessoas e essas pessoas voltavam a consumir, voltavam a pagar suas contas, voltavam a fazer compras. E além disso, a criação de um salário-desemprego, né? Aquela pessoa que perde emprego durante alguns meses, ela teria uma renda para ela conseguir se manter, para ela conseguir manter um consumo básico. Então, para isso foi criado o salário-desemprego, gente. E a partir daí, gente, o New Deal, ele foi bem sucedido, ele ajudou, né, a controlar essa crise e o poder aquisitivo das famílias norte-americanas voltou a crescer. Então, esse plano ele foi bastante importante para ajudar a reequilibrar a economia estadunidense e retirar os Estados Unidos da crise. Eu vou só até aqui, tá, com esse conteúdo.
nesse vídeo, né? Mas no próximo vídeo eu vou entrar especificamente nos regimes totalitários, tá? Por que surgiu os regimes totalitários? Assista os filmes, assista paródia sobre o crack da bolsa, o crash da bolsa de 1929, está aí, né, na minha playlist de paródias. Vamos assistir, compartilha, curta, fala o que você está achando e bora, é isso mesmo, tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.